Então, hoje, 11 de outubro de 2023, vamos iniciar os nossos trabalhos com a prece habitual de abertura. Acompanhemos mentalmente os nossos trabalhos. Ó Eterno e Supremo Criador de todas as coisas existentes no Reino Universal, cujo poder suplanta todos os, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós e porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas, buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros. Pedimos, pois, mais uma vez a Ti, ó Senhor, que nos conduzas ao Teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da Loja Exotérica Cededista do Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias protetores de todos os presentes para que deem cobertura aos nossos trabalhos. E assim, também na parte material, declaramos abertos os nossos trabalhos desta noite. E passamos então a palavra para nosso querido irmão Jusenan, para que nos apresente
a mensagem número 39 do livro Verdades que lhe foram ocultadas. E aí está na tela. Estamos aqui para fazer a leitura dessa mensagem de 9 de maio de 1948, onde nosso irmão Pedra Rocha, nesse livro Verdades que te foram contadas, nos traz, gente, nos traz a reflexão sobre, no decorrer dessas transformações, a vaidade será golpeada até que os sentimentos atuais sejam banidos e com eles toda a ignorância. O plano divino de aperfeiçoamento será executado por intermédio das almas esclarecidas, que serão destacadas voluntariamente para viver entre os seres humanos, trazendo consigo a incumbência de preparar um ambiente capaz de estabelecer o predomínio da sabedoria, dispostos a vencer a grande batalha da ignorância incrédula contra a ignorância incrédula. Lutarão com amor e pelo amor, até nos convencerem de que acima da matéria existem outros mundos e outros seres que continuam na sua. Tá cobrindo. Desculpem, gente, é que na minha tela está cobrindo, não estou conseguindo ler. Até nos convencerem de que acima da matéria existem outros mundos e outros seres que continuarão na sua marcha evolutiva, sob a orientação das mesmas leis que regem todo o universo. Destes novos conselheiros, receberemos outras instruções superiores para com ela marcharmos no espontaneamente sob a mesma orientação divina, até que, unidos num só pensamento e visando um único e verdadeiro objetivo, possamos edificar aqui o nosso paraíso. Para facilitar a obra, vários recursos serão utilizados. O Espírito Infinito, na sua misericórdia e atendendo ao nosso grau de evolução, que se elevará, estimulado pela dor, permitirá que a humanidade seja e observe, que a humanidade veja e observe a existência de fluidos superiores, capazes de serem manipulados pelas mentes esclarecidas. Se bem que a Terra não venha a ser destruída, como muitos ainda julgam na sua ignorância, vários fenômenos extraordinários serão provocados pela sabedoria conhecedora de todas as leis naturais no curso dessa transformação. Para tudo, há um limite estabelecido pela lei divina. Não tardará a determinar o fim do predomínio da ignorância e que, vencida na sua minoria, teria de abdicar em favor da sabedoria, já escolhida para assumir o futuro comando de toda a administração planetária. Só ela é capaz de fazer a Terra emergir do caos em que a colocamos. E pela convicção da finalidade da vida,
não poupará esforços para que toda a coletividade seja beneficiada. Esta luz, enviada por Deus, nos dirá da impossibilidade de encontrarmos a felicidade fora das leis do amor e da moral. E no desejo de conquistá-la, seguiremos os exemplos que nos ensinarão a zelar por tudo, especialmente pelo nosso próximo, do qual dependemos. E se dele exigimos tudo, é justo também lhe oferecer dentro de nossas possibilidades. Caberá à nova administração instruir para que uma nova linha de moral, pura e sadia, seja capaz de atender a todos com equidade, e a própria humanidade, estimulada pela sinceridade dos exemplos, será impelida a dar sua colaboração espontânea. A Jesus, o Divino Mestre e protetor espiritual da Terra, é que devemos a caridade de todo o nosso progresso. Foi ele quem veio nos dar os exemplos sem ignorar nem temer que seria vítima de nossa ignorância. Foi o mais sábio e o mais forte. Entretanto, se deixou sacrificar espontaneamente, unicamente para nos legar o Evangelho eterno. Renunciou a tudo pela convicção plena de que o reino de sua felicidade não era neste mundo, até mesmo a própria existência, pela certeza de que, no aniquilamento do seu corpo crucificado, iria encontrar a liberdade de alma e a paz eterna. Porém, os recursos da lei nos obrigarão a elevarmos nossos pensamentos a Ele, que transmitirá a luz para reconhecermos o valor de sua obra e pela mesma convicção de que só encontraremos a felicidade no curso da imortalidade. Não pouparemos esforço para seguir os seus ensinamentos, a fim de conquistarmos a meta desejada. Então, meus irmãos, eis aí a mensagem da noite. É interessante que há quantos anos atrás o nosso mestre já vem dizendo aqui que nesse decorrer dessas transformações, ou seja, o planeta está num processo de transformação de provas de expiação para um planeta de regeneração, em um ritmo contínuo, não vai ser abrupto, como algumas pessoas pensam. Findou o ano, acabou, o ano que vem já começa uma nova situação. Não é bem assim. A própria estrutura do planeta vem aos poucos, favorecendo as oportunidades para que a humanidade vá amadurecendo, vá aceitando as mudanças, vá fazendo as mudanças necessárias para que a transformação o maior número de seres possíveis. E, é claro, o planeta, como é um ser vivo, também nesse processo de transformação, vai fazendo ou vai sofrendo os efeitos que muita gente diz assim, os cataclismas, os desastres naturais, as enchentes, estão acabando com o mundo. Não, o processo está sendo lento, que a gente nem percebe a gravidade, ou melhor dizendo, a grandiosidade dos efeitos dos acontecimentos que o planeta vem sendo submetido, nas transformações que ele tem promovido na sua estrutura geológica, física, climática, para que ele se adeque à nova realidade para poder abrigar essa nova humanidade. Então, nosso do Pedra Roxa diz para a gente que o plano divino de aperfeiçoamento será executado. Por quem? Pelas almas esclarecidas, ou seja,
todas aquelas almas que se destacarem pelo processo de conhecimento e aplicação do conhecimento das leis naturais, elas vão se destacar em relação aos demais, as demais almas que estão nesse processo evolutivo, e essas sim servirão como atalaias, aqueles que vão à frente mostrando as mudanças necessárias que devem ser feitas por aqueles mais atrasados. Ok? E esses irmãos, né, onde muitos vão convocar as mudanças do entendimento da moral, dos bons costumes, do entendimento do funcionamento da lei e da aplicação e conformação a essas leis. Não é que a lei vai mudar para privilegiar algum ser, mas é o ser que deve melhorar-se, mudando a sua atitude para que a lei possa é, benefícios merecidos pelas imposições exigidas para as, digamos assim, número de almas conscientes, elas vão ter, assim, vão estar dispostas a vencer essa batalha, que é a batalha da sabedoria contra a ignorância. Não é a batalha de luta onde vai ter guerras, onde vai ter... Não, é a batalha de a sabedoria, o conhecimento, esclarecer a ignorância, que, quando compreender como deve ser as atitudes perante o que exige a lei, logo modificará as suas atitudes. Vai ser muito difícil, está sendo muito difícil para essas almas que estão avante e à frente do seu tempo, porque a humanidade, no seu atraso moral, né, persiste, insiste, dificulta a marcha do progresso nos processos individuais e nos processos coletivos. Mas, como o próprio Pedra Roxa coloca, o plano divino evolutivo vai ser cumprido, de um jeito ou de outro. Todas as almas aqui ligadas ao planeta alcançarão o nível evolutivo necessário para permanecer no planeta. Aqueles que não o fizerem serão convidados para se deslocarem para um outro planeta, onde serão submetidas a algumas provas, algumas dificuldades impostas pela própria ignorância dessas almas, para que elas despertem. E, uma vez despertando, ganham elas o direito de retornar à casa, né, de sua origem, e continuarem o seu processo junto de seus irmãos no desenvolvimento evolutivo. Nós temos, por exemplo, mais conhecido nosso aqui, seria os exilados de capelas. Não alcançaram o nível moral necessário para permanecer naquele planeta, no caso, não é a planeta, naquela constelação, né, que é a constelação do Cocheiro, né? Tinham vários planetas ali, e que aqueles planetas chegaram em um nível evolutivo em que já não cabia mais alguns irmãos. Tinham uma tecnologia avançada, tinham um conhecimento de ciência fabuloso, mas não tinham se desenvolvido moralmente. E aí o planeta Terra foi um dos planetas que, não foi o único, mas foi um dos planetas que acolheu essas almas para que pudessem passar um período de trabalho, de busca da sua renovação moral. Ao passo que elas estando conosco,
elas impulsionaram a evolução nossa, porque nós acessamos determinadas tecnologias, determinados conhecimentos que ainda não estávamos, digamos assim, devidamente aptos para usar. Aí, quando chegaram, impulsionaram a humanidade convivendo com esses seres, precisou despertar para uma nova realidade na vida. Então, Pedra Roxa fala sobre a nossa capacidade de desenvolvimento estimulado pelos modelos de outras almas que já trilharam à nossa frente o caminho da evolução, mas que não se furtaram ao dever de retornar, de trazer ânimo para aqueles que ficaram retardatários no processo. Então, muita gente chega a divulgar que a Terra, já foi várias vezes dito isso, que a Terra ia se acabar, o mundo vai se acabar. E aí, nosso irmão Pedra Rocha, mais uma vez, afirma: se bem que a Terra não venha a ser destruída, não vai haver destruição da Terra. Era a mudança do padrão vibratório, e nessa mudança para o padrão vibratório, aqueles que não estiverem condizentes com esse padrão serão convidados a, como dizia Raul Gil no seu programa, pegue seu banquinho e saia de fininho. Tá? Então, para não perturbar a marcha do progresso daqueles que já adquiriram de permanecerem no seu processo evolutivo, ainda que ajudado por outros. Então, todo esse processo vai fazer o quê? Vai chegar no despertamento da consciência humana e a humanidade vai começar a o quê? A exigir aqueles que detêm cargos de administração que busquem estimular a instrução, que busquem melhorar a linha de moral mais elevada, para que as relações sejam puras e sadias. E que esse novo tipo, essa nova administração, seja capaz de atender a todos com equidade. Então, Pedra Roxa coloca que não é para destruir, para tirar as lideranças, não é para falar mal, é para estimular eles a melhorarem-se moralmente, estarem aptos. E aí, se eles não assim não fizerem, virão aqueles que estão dispostos a fazer o trabalho da forma correta. Cabe, então, a nós outros, que fazemos parte da humanidade, vibrarmos e trabalharmos para que essa nova administração faça o correto. Mas não adianta a gente exigir dos dirigentes se nós não fizermos a nossa parte. Tá? Porque a gente vai exigir que tenha moral o outro. E nós, o que devemos ter? Devemos ter, antes de tudo, o coração cheio daquilo que fala a nossa boca. Então, se nós falamos de moral, é preciso que o nosso coração esteja cheio de moral. Se nós falamos de amor, que o nosso coração esteja transbordando amor. Se nós gritamos pela paz, que nós sejamos seres pacificados nos nossos medos, nos nossos anseios, para que a palavra não só tenha o som, mas que também tenha a força, que tenha a vibração daquilo que nós somos, certo? E aí, nosso irmão Pedra Roxa começa, nos traz novamente a reflexão que Jesus, né, não é um ser, digamos assim, que muita gente acha que é algo extremamente. Não, ele diz assim que Jesus, como divino mestre e protetor espiritual da Terra,
é que tem nos favorecido o processo evolutivo. E aí nosso irmão Pedro Rocha, então, coloca que todo aquele processo, toda aquela vivência não foi mais do que a oportunidade em que o Cristo mostrou para a humanidade como deveria se comportar perante aqueles que não entendiam da profundidade e a grandeza da alma na sua manifestação no plano material, e que muitos, por se encantarem pelo mundo material, esquecem que somos criaturas espirituais. E aí, então, ele permite, mesmo sabendo que seria sacrificado pela ignorância, mas ele permite ser sacrificado para mostrar à humanidade, à época e até hoje, não se apresentou nenhum outro ser que pudesse trazer um exemplo tão forte e tão marcante de desprendimento da questão material e compreensão do funcionamento das leis, que não Cristo. Então, ele se permite, ele é julgado, ele é espinzeado, mas ele mostra que a paz de espírito é muito mais superior, que a certeza da imortalidade da alma supera ao medo de perder o corpo físico. E coloca que todo o nosso processo, né, pode se dar da mesma forma e nós poderemos alcançar o mesmo nível espiritual que Jesus alcançou. Agora, para isso ocorrer, é preciso que a gente saiba utilizar os recursos da lei, porque essas leis vão nos obrigar a elevarmos em vibração e pensamento, a entendermos a grandeza da obra que o Cristo desenvolveu enquanto esteve conosco, e para que nós nos coloquemos na mesma frequência vibratória para adquirirmos a capacidade de fazer o mesmo, que é o desprendimento da matéria, a compreensão mais ampla da aplicação da lei e a certeza, né, de que somos seres espirituais e que vamos vencer todas as dificuldades que o plano material nos impor, certo? A nossa felicidade, nosso irmão Pedra Roxa termina nos colocando assim, que compreendendo todo esse processo do valor da obra do Cristo, nós vamos ter uma convicção de que só encontraremos a felicidade no curso da imortalidade. Não pouparemos, então, esforços para seguir os ensinamentos do Cristo, a fim de conquistarmos a meta desejada, que é sermos felizes. Muitas vezes, nós queremos ser felizes, desejamos a felicidade, mas não abrimos mão daquilo que ainda nos prende no plano material e que não nos liberta a consciência de tal forma que a gente fique livre dos medos e preconceitos. E aí possamos viver a real liberdade espiritual que todos nós merecemos, que todos nós temos direito, mas que muitos, inclusive eu, temos dificuldade de abrir mão daquilo que nós colocamos como prioridade pela visão equivocada de que a vida começa no berço e termina no túmulo. Então, o Cristo já anunciava, né, há muito tempo atrás, que nós teríamos a oportunidade de conviver com um conhecimento que ia nos consolar de tal forma que nós íamos desprender das formas que nos prendiam, das formas mentais que, digamos assim, cobriam o véu da verdade, para que a gente pudesse realmente nos libertarmos destas
mazelas e, assim, tomarmos contas, nos assenhorarmos da realidade do que somos, seres espirituais vivendo uma experiência material. Então, todo esse processo que nós estamos vivendo, muita gente se assusta, mas é perfeitamente normal. É o processo natural em que as almas passam pelo processo de evolução e é preciso, tal qual um diamante, abandonar as arestas, as cascas, aquilo que não faz parte da essência. Então, nós vamos sofrer os golpes necessários para abandonar os medos, as dúvidas, os pré-conceitos sobre determinados elementos, para poder, aí sim, livre de todas essas impurezas, possamos brilhar como diamante puro, aonde se encerra todo o valor a quem é atribuído por aqueles que realmente conhecem e dão valor a essa pedra. Como almas, quem vai nos dar valor é nós mesmos e todo o processo evolutivo que nós estamos vinculados. Nós temos uma família espiritual imensa, desde os mais atrasados aos mais elevados, que estão dentro dessa família espiritual chamada humanidade do planeta Terra. E nessa humanidade do planeta Terra, que é composta por seres que também vieram de outros planetas, termina fazendo parte de uma humanidade universal e uma família muito maior que extrapola os limites do nosso pequeno mundo, nosso pontinho azul, perdido nessa galáxia, dentre bilhões e bilhões de mundos das várias galáxias que compõem esse universo. Então, é bacana a gente ter essa clareza da nossa pequenez perante o universo, mas também termos a clareza da grandeza do que somos e do que podemos fazer pelo nosso processo evolutivo. Quando Pedra Roxa inicia dizendo que é no decorrer dessa transformação que um dos maiores defeitos que a humanidade tem é que vai sofrer o golpe para que deixemos de ser, que é a vaidade, né? E muitas vezes nós nos portamos com a vaidade de querermos ser o que ainda não somos, de saber aquilo que não sabemos, tá? E de possuir aquilo que realmente não possuímos. Nós precisamos entender quem somos realmente, para que nós possamos afirmar com a verdadeira força moral interior de dizer: eu sou o que eu sou, né? E serei capaz de me tornar aquilo que eu devo ser perante as leis. Então, eu sou um ser em processo evolutivo, em construção, na lapidação, para me tornar um ser de luz. E eu vou me tornar, como todos nós vamos nos tornarmos seres de luz. Mas vamos chegar a esse ponto de ser se nós abandonarmos uma série de, digamos assim, de roupagem, um bocado de coisas que nós colocamos como sendo parte integrante nossa, que não são, tá? Então, vamos prestar atenção que todas as leis naturais vão atuar nesse processo de transformação. Então, a gente não precisa se desesperar, mas também a gente não pode ficar sentado, como dizia o poeta, no trono com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Vamos fazer o nosso trabalho, vamos compreender o que está acontecendo, vamos perdoar, temos como inimigos, vamos, as águas
que estão paradas, que são chamadas de mágoas, ou sumar águas, né? Para que sejam drenadas e a gente esteja livre dessa influência negativa de uma energia parada, que nos deixa cada vez mais em padrão vibratório inferior. Livrando-se desses vícios, livrando-se de todas essas mazelas, nós vamos adquirindo um novo patamar vibratório, vamos nos colocando no processo favorável para que estejamos juntos com essa nova administração espiritual, ou com essa nova administração material, da mudança da moral, do incentivo do olhar para o outro, do mesmo jeito que queríamos que olhasse para nós, que exijamos do outro aquilo que sejamos capazes de também dar para o outro. Ok? E sendo assim, nós vamos perceber que a nossa vida vai mudar, não porque o outro mudou, não porque foi um decreto de um governo, não porque existem novos legisladores. A nossa vida vai mudar porque nós decidimos fazermos diferente. E ao fazermos o diferente, mudamos o nosso padrão vibratório. E mudando o nosso padrão vibratório, muda o padrão vibratório do ambiente que nós estamos. E mudando esse padrão vibratório do ambiente que nós estamos, mudamos as relações com aqueles que entram em contato conosco. E se nós o fazemos em uma vibração de paz, de harmonia e de equilíbrio, estaremos estimulando os outros a também a pacificarem-se, a harmonizarem-se, a equilibrarem-se. E aí, sim, estaremos todos em um só pensamento, em um só coração, vibrando para que o equilíbrio se estabeleça nesse planeta, na Terra, e que a humanidade viva em paz e que todos sejam benditos os homens que, em paz, vivem em harmonia. Gratidão, muito obrigado pela oportunidade, meu irmão Ernesto, a todos que estiveram conosco na noite de hoje, e eu clamo a vocês, vai lá, verifica no canal do YouTube, o Trevo Sagrado, tem várias palestras, tem vários assuntos, várias pessoas comentando de vários assuntos inerentes ao nosso processo evolutivo. Vai lá, assiste uma, verifica, mas antes de aceitar como verdadeira o que foi dito em cada palestra, passe pelo crivo de sua razão. Se é de conformidade com a sua forma de pensar, da sua forma racional de entendimento, aceite, comente, participe e comece a exercitar essa mudança, porque a paz no mundo começa em cada um de nós. Namastê. Obrigado, Luciano. Vamos fazer o encerramento dessa parte do trabalho, para em seguida passarmos à discussão do tema. Então, vamos elevar nossos pensamentos ao Pai e acompanhar a prece. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais de perfeição. Que assim seja. E assim, em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, damos por encerrada a sessão virtual da loja exotérica CBDista do Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, a diretoria espiritual e astral desta loja, e a nossos guias e protetores, a quem pedimos que continuem conosco até o nosso final definitivo. E até a próxima sexta-feira, se Deus assim nos permitir.